Bilenque. José Roberto. A gente está assistindo, já faz mais de uma semana, mas essa semana a coisa esquentou, o julgamento dos julgadores, né? Que é o Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, que é o relator do caso à frente, né? Está sendo tão ou mais julgado do que o Banco Master, que é o objeto da investigação. Por quê? Porque a imprensa descobriu e publicou que a família do ministro Dias Toffoli, irmãos, primo, foi sócia de um empreendimento imobiliário no interior do Paraná, às vezes mais de um até, mas notoriamente um resort lá, do que era uma participação minoritária, não eram os donos, mas tinha uma participação, se beneficiariam se o empreendimento desse certo. E esse empreendimento recebeu recursos, muitos investimentos, de fundos de investimento que fazem parte, digamos assim, da biodiversidade da REAG, que é aquela gestora de fundos que cresceu, se tornou uma das maiores do mercado financeiro, uma das maiores da Faria Lima, que foi simplesmente liquidada pelo Banco Central depois da Operação Carbono Oculto, porque mostrou que tinha muitas irregularidades, lavava dinheiro para o PCC e tinha conexões muito grandes e fortes com o caso do Banco Master. Então, assim, não há nenhuma prova direta de que a família Dias Toffoli tenha se beneficiado ou recebido dinheiro direto do Banco Master, que está sendo investigado sob relatoria do ministro Dias Toffoli. Mas ficou esquisito, porque você tem uma relação familiar que envolve o ministro, seus parentes e o ecossistema que está sob investigação. E isso gerou uma discussão provocada pela sociedade civil, mas que foi de alguma maneira bancada pelo presidente supremo Edson Fachin, de criar um conjunto de regras e procedimentos para que os ministros tenham decoro, né, na maneira como se portam. O que a gente pode falar sobre isso? Toledo, ficou bastante evidente para pessoas que acompanham os trabalhos do Supremo Tribunal Federal que ali tinha um claro caso de suspeição, de impedimento. Porque se você tem a suspeita, né, de conflito de interesse, portanto, suspeita de que o ministro, relator do caso, e sua família tem parentes diretos, irmãos, que podem se beneficiar do sucesso do banco que está sendo julgado pelo próprio ministro, isso necessariamente precisa levar o ministro a se declarar suspeito. Se fosse só isso, já seria muito, mas ainda tiveram várias decisões do ministro que foram acentuando a percepção de que a condução do caso dele estava chegando num lugar muito ruim para o Supremo Tribunal Federal. E nessa quinta-feira, ele próprio, Toffoli, indicou que entendeu que estava ficando difícil mesmo e soltou uma nota relatando como o caso foi parar lá e tudo que ele fez desde que se tornou relator e dizendo no finalzinho ali que talvez, se for necessário, ele possa de fato levar o caso, devolver para a primeira instância, que é o que ele vem sendo bastante pressionado a fazer. Mas isso tudo tem um embasamento teórico, não é que só pessoas que são críticas do Toffoli estão dizendo. Então, eu conversei com o Oscar Vilhena, que é um jurista, professor de direito, que fez pela Fundação Fernando Henrique, junto com outros juristas e cientistas, um documento que serviria assim como base de uma reforma institucional do Supremo Tribunal Federal, que tem um dos capítulos que seria uma proposta que foi adotada pela OAB de São Paulo, a Ordem dos Advogados do Brasil, na Seccional Paulista, como uma proposta de um código de conduta. Esse código tem 3 pontos básicos. Primeiro, conflitos de interesses necessariamente levam à suspeição e impedimento do juiz, qualquer que seja ele. Segundo, a conduta dos ministros fora dos tribunais, em eventos, em entrevistas nas redes sociais, etc. E terceiro, a limitação das atividades dos ministros depois de deixarem os tribunais, as quarentenas. Mas esse ponto do conflito de interesse, ele é o que está na mesa agora, e o próprio Supremo declarou em 2023, faz pouco tempo, a inconstitucionalidade de um dispositivo do Código do Processo Civil que impedia um juiz de participar de casos onde os parentes deles fossem advogados ou parte do processo. Essa decisão, para os juristas que fizeram o código, é absolutamente equivocada e que deflagrou um cenário tal que agora
você tem o Toffoli e o Alexandre de Moraes sendo cobrados exatamente por terem relação de uma forma ou de outra com o Banco Master que está sendo julgado. Então, eles pedem que essa decisão seja revista. Ponto número 1. Ponto número 2 é o fato de o caso estar no Supremo. Porque depois de Lava Jato e Mensalão, o entendimento que ficou colocado é que o Supremo só deve julgar casos que necessariamente ele deve julgar, apenas o necessário. Então, se tem um caso de um investigado com foro privilegiado, se ele for central naquele processo, o processo vai para o Supremo. Se ele não for central no processo, você destaca, você faz um anexo daquele processo e manda para o Supremo e o resto fica na instância que ele já está sendo julgado. O caso que levou o Master para o Supremo era de um deputado da Bahia que teria feito negócios de um loteamento com o Banco Master, com o Vorcaro, que não é central no processo. Então, já tem um questionamento aí se esse caso devia estar lá. Uma vez que coube ao Toffoli dizer se tinha que está no Supremo ou não, e ele disse que tinha, o esperado é que ele mandasse todo o resto do processo de volta para a instância onde ele já estava sendo julgado, mas ele fez não só isso, como manteve, decretou o sigilo, lacrou as provas, e aí ele começa a fazer diversas decisões que, por essa proposta de código de conduta, desafiam a atitude que um juiz deveria tomar. Tudo isso já seria suficiente para ele se declarar impedido ou suspeito de falar. A Constituição estabelece que a justiça só pode ser feita se o juiz for imparcial. Se o juiz tem relações com partes interessadas naquele processo, o lobby no Brasil é permitido. Ele não está tão bem regulamentado, mas ele é legal. Não para escritórios de advocacia. Isso é proibido porque você parte do princípio de que um juiz não pode ser submetido a essas influências para tomar uma decisão que seja justa. E aí os advogados também terem resistência a adotar um código de conduta, porque isso está ferindo os interesses privados que eles também têm. Então, essa é a complicação que está colocada, e o Toffoli, com essa nota, começa a mostrar que entendeu. Acho que está na hora de a sociedade participar mais ativamente, talvez, dessa história, pressionando, e para quem se interessar, a Transparência Brasil lançou um manifesto em que ela não está chamando explicitamente, talvez, de código de conduta, mas são 7 pontos em que eles propõem uma regulação da atividade dos ministros, que vai desde a imparcialidade, essa questão do conflito de interesses, receber benefícios, que vai ser o tema da nossa hora e a vez de hoje, né? E hospitalidades, né? As relações privadas de familiares com os processos, com as ações que eles julgam, transparência, fiscalização e conduta, mas tem uma coisa que eu acho especialmente interessante, que é a questão do ensino jurídico, porque, em tese, os ministros têm atividade exclusiva, né? Não poderiam ter outra atividade salvo dar aula. Mas era bom regulamentar essa história de dar aula, porque uma coisa é você dar aula, outra coisa é você ser dono da faculdade, né? E essa é uma questão porque essa faculdade recebe patrocínios, promove eventos, né? E aí empresas privadas entram na jogada e tal. Quem se interessar, só procurar lá na página da Transparência Brasil, que o manifesto está aberto para qualquer um assinar. Então agora vamos falar um pouco mais sobre as hospitalidades.